Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento em que podemos refletir na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, existem muitas ameaças externas contra a família. Nós sabemos e conhecemos muito bem quantas ideologias, quantas formas de pensar a respeito da família que vêm frontalmente contra a estabilidade da família conforme a palavra de Deus nos ensina. Contudo, além destas ameaças externas, existem ameaças internas, ameaças que estão dentro de nós mesmos, ameaças que estão dentro de cada um e dentro de cada família, e são ameaças também altamente destrutivas. Nosso objetivo nesse mês de maio é refletir um pouco a respeito destas ameaças internas contra a família. Nós estamos vivendo no mês de maio que se comemora o mês da família. E nós queremos refletir nesse texto de Gálatas capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 26, sobre essas ameaças internas que ameaçam a família. E nós vamos refletir isso em algumas mensagens no decorrer deste mês, a fim de que o Senhor fale ao nosso coração e que nós busquemos diante de Deus, de fato, vencermos estas ameaças que muitas vezes estão tão presentes. O texto lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, vocês não precisam abrir, vocês podem manter a Bíblia aberta aí em Gálatas, mas em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui Tiago está falando exatamente isso, de guerras e contendas que há entre vós. Essas guerras e contendas geralmente nascem no próprio coração. Essas guerras e contendas são resultados de desejos, vontades pecaminosos. Os prazeres da carne que promovem guerras e contendas, segundo Tiago, ali nesse texto, são, por exemplo, a cobiça, atentar contra a vida do próximo, a inveja, o egoísmo. Estes são os desejos internos do coração pecaminoso que vão contra a paz, contra a harmonia e promovem guerras. Nesse texto de Gálatas, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está falando, embora de forma geral, ele não está falando especificamente sobre a relação na família, mas ele está falando da relação dos irmãos, da relação uns com os outros, e nós sabemos muito bem que o melhor lugar para nós sabermos se nós sabemos conviver uns com os outros é na família. Então, é na família que nós temos ali um laboratório
para testar a nossa capacidade de nos relacionar, de entender, de caminhar juntos, de suportar. É na família que nós temos este laboratório. Antes de darmos continuidade a essa ideia, apenas para nós sabermos um pouco sobre a carta aos Gálatas, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 49 a 55 depois de Cristo. E Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para adverti-los a não darem créditos a falsos mestres que ensinavam que a salvação seja pelo merecimento diante de Deus através da obediência à lei. Especificamente, os Gálatas estavam sendo influenciados por uma heresia dos judaizantes que diziam: olha, para você ser salvo, você precisa crer em Cristo, mas isso não é suficiente, você precisa ser circuncidado também. Você precisa obedecer à lei nesse aspecto, senão você não pode ser salvo. Cristo não é suficiente. E os crentes da Galácia, que não eram crentes judeus, eles eram gentios, embora fossem aí influenciados por esses falsos ensinos, eles estavam divididos entre dois pensamentos errados. O primeiro deles é exatamente relacionado a esse falso ensino, que então os levava à prática de um legalismo. Legalismo é exatamente a confiança na lei como meio de salvação. Então, esse ensinamento errado os levava a esse pensamento legalista. Então, essa influência dos judaizantes que afirmavam que era necessário ser circuncidado e crer em Cristo para ser salvo. A ideia de que Cristo não é suficiente. Mas o outro pensamento também que influenciava a mente dos crentes da Galácia era o extremo, era o liberalismo. E é interessante notar porque aqueles crentes sofriam a influência do liberalismo como influência do paganismo de onde eles vieram. A maioria dos crentes da Galácia, da igreja ali da Galácia, eram, antes de conhecer a Cristo, pagãos. Eles adoravam outros deuses. E eles viviam, antes de conhecer a Cristo, uma vida libertina, uma vida imoral, uma vida que não exigia deles nenhum compromisso moral. Então, eles vêm de um tipo de vida onde eles não tinham limites morais. Se a salvação, portanto, é pela graça, nós podemos praticar qualquer coisa, podemos viver de qualquer forma. Essa era a conclusão desse tipo de pensamento. Já que somos salvos pela graça, então nós podemos ter um comportamento liberal. Podemos viver de qualquer forma, porque, afinal de contas, Deus já nos perdoou de todos os pecados. Vejam que, então, são dois tipos de pensamentos extremos que influenciavam o pensamento dos crentes da Galácia. E Paulo escreve essa carta exatamente confrontando esses dois extremos e mostrando que o cristão, na verdade, ele tem em Cristo uma liberdade verdadeira, mas uma liberdade que tem os limites que são estabelecidos pela palavra de Deus. Por um lado, somos salvos pela graça. A nossa obediência à lei não é suficiente para nos promover a salvação. Mas, por outro lado, não é porque somos salvos pela graça que nós podemos viver uma vida sem nenhum limite, moralmente falando. Essa é a conclusão do que significa a nossa liberdade que nós temos em Cristo. E no texto dessa passagem que nós acabamos de ler, no texto o texto da mensagem de hoje, aqui Paulo lembra aos Gálatas que a liberdade em Cristo não é uma autorização para
pecar contra as pessoas, mas para viver uma vida de santificação. Uma vida de santificação promove um caminhar agradável a Deus em todos os aspectos da vida cristã. E uma vida de santificação nas relações interpessoais gera amor, consideração, respeito e todas as ações que promovem o bem-estar daqueles que caminham juntos. Como que um cristão pode vencer as inclinações pecaminosas da carne? Como que um cristão deve viver uma vida familiar em amor, consideração e respeito? Uma vez que nós somos influenciados por pensamentos pecaminosos, um coração pecaminoso, como que nós podemos então vencer essas inclinações? Como que nós podemos vencer aquelas obras da carne que militam no nosso coração e geram guerras e contendas, como diz Tiago? E como que nós podemos então superar essas dificuldades do nosso coração pecaminoso e vivermos em amor? A começar no convívio familiar. Viver em amor em outros círculos de relacionamento, inclusive na família da fé. Certamente essas perguntas são respondidas pelo apóstolo Paulo, quando nós vamos refletir sobre caminhos para vencer as inclinações pecaminosas. Um dos caminhos apresentados pelo apóstolo Paulo para vencermos as inclinações pecaminosas é exatamente viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne. O que nós devemos fazer para vencer as inclinações pecaminosas? Viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne. Veja aí no versículo 13 do texto que nós lemos, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Saibam que vocês são livres em Cristo. Saibam que vocês foram libertos por Cristo. Saibam que a salvação é pela graça. Mas não usem da liberdade que vocês têm em Cristo para pecar. Não usem da liberdade que vocês têm em Cristo para viver uma vida de libertinagem. Deus chama o pecador à liberdade por meio do Evangelho de Cristo. E essa liberdade tem vários aspectos. Quais os aspectos dessa liberdade que nós temos em Cristo? A liberdade quanto ao poder do pecado. Então nós temos a liberdade de não pecar. Nós podemos lutar contra o pecado, porque o Evangelho de Cristo nos dá essa liberdade, a liberdade de não pecar. Nós temos a liberdade quanto ao poder do legalismo. Nós temos a liberdade para servir a Deus conforme os preceitos do Evangelho. Meus queridos irmãos, essa liberdade implica em que a salvação não é pela obediência da lei, mas o cristão deve obedecer à lei, porque a obediência da lei produz a sua santificação. Então vejam só, a obediência da lei não produz salvação, mas a obediência da lei produz santificação. Então Paulo não está dizendo que nós estamos liberados de não obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. Ele está dizendo que a obediência à lei não produz salvação, a salvação é pela graça em Cristo. Mas nós somos chamados à obediência aos preceitos da palavra, porque ela produz santificação na nossa vida e santificação nos nossos relacionamentos. A obediência aos preceitos das Escrituras gera santificação. A liberdade promovida pelo Evangelho não é uma permissão para vivermos de qualquer forma. É o que aqui diz o apóstolo Paulo:
porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E dar ocasião à carne, aqui está relacionado então, dar espaço para as vontades, os desejos, os pensamentos, as ações determinadas por um coração manchado pelo pecado. Paulo está dizendo que nós temos a liberdade em Cristo, mas nós não temos a liberdade para deixar o coração agir sem limites. Nós não podemos dar ocasião à carne. São todas as ações, então, voltadas para todo tipo de mal. Qual que é o limite estabelecido pela palavra de Deus em relação à liberdade cristã? Não dar ocasião à carne. Esse é o limite que a Escritura estabelece em meio à liberdade que nós temos em Cristo. Porque usar da liberdade para dar ocasião à carne, portanto, é definido como aqui libertinagem, é um excesso de liberdade. É a liberdade que vai além dos seus limites, então se pratica uma liberdade que não tem fundamentação na palavra. A liberdade do Evangelho não autoriza o cristão a pecar contra o seu irmão. Não amar o seu irmão é consequência de dar ocasião à carne. E isso está muito claro, porque ao invés de dar ocasião à carne, como com o argumento da liberdade, o apóstolo Paulo finaliza o versículo 13 dizendo assim: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele está dizendo, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário disso, sede servos uns dos outros pelo amor. O amor é aquilo que deve habitar e deve extrapolar em nosso coração, para que esse amor venha gerar em nós todo tipo de atitude positiva em relação aos nossos irmãos, em relação àqueles que fazem parte da nossa família. Como diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus amou o mundo servindo aos pecadores com o sacrifício que promoveu a salvação. Tem aquele texto que nós conhecemos em que Jesus lavou os pés dos discípulos para ensiná-los a necessidade de servir uns aos outros. E ali naquele momento Jesus já estava então, através da ação de lavar os pés dos discípulos, ele já estava prefigurando ou anunciando que lá na cruz ele seria aquele que serve a todos, dando a sua vida para a remissão dos seus pecados. E a ideia do apóstolo Paulo é exatamente essa, quando ele fala do servir uns aos outros. Servir uns aos outros implica em amar verdadeiramente uns aos outros. Agora, o que possibilita abrir mão das vontades egoístas, das vontades carnais, para servir uns aos outros, é a obediência à lei que ordena amar. O que nos possibilita, de fato, a abrir mão dos nossos desejos egoístas é a obediência à lei que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos já nascem amando a si mesmos. Quando esse amor próprio é egoísta, ele não é dividido, mas o amor próprio deve ser o parâmetro para o amor ao próximo. Muitos anunciam por aí que você precisa aprender a amar a si mesmo para depois amar o próximo. Na verdade, isso é uma mentira. Porque o ser humano, uma coisa que ele sabe fazer é amar a si mesmo. E na maioria das vezes, o ser humano ama tanto a si mesmo que ele passa a ser egoísta. Então, na verdade, nós temos que equilibrar o amor próprio que nós temos, para que não sejamos egoístas, e assim como nós amamos a nós, assim como nós desejamos as coisas boas para nós, esse deve ser o parâmetro para nós amarmos uns aos outros. O que acontece quando
ao invés de viver a liberdade do Evangelho, se dá ocasião à carne. Quando a liberdade quebra as barreiras dos limites santos das relações interpessoais. O apóstolo Paulo diz o que acontece. Veja aí o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É isso que acontece quando a libertinagem quebra as barreiras dos limites santos das relações interpessoais. Então acontece de exatamente nas relações interpessoais não haver respeito. Relações desrespeitosas, relações egoístas, relações que promovem destruição mútua. Aqui nesse versículo a ideia é de dois animais brigando até que um engole o outro e os dois desaparecem. Lógico que é uma ideia exagerada para enfatizar um problema sério. Vejam só mais uma vez o que ele diz. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que é que leva pessoas a esse ponto de viver uma relação tão destrutiva como descrita pelo apóstolo Paulo aqui? Ao ponto de devorar uns aos outros. É exatamente a falta dos parâmetros da liberdade que temos em Cristo. Quando se dá ocasião à carne, tudo pode acontecer. Quando se dá ocasião aos desejos pecaminosos do coração, tudo pode acontecer. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo que nos relacionamentos não deve haver excessos. Nos relacionamentos não se deve ultrapassar os limites do respeito. Nos relacionamentos não se deve ultrapassar os limites que são estabelecidos pelo amor uns aos outros. Agora, para nós refletirmos, como que é a realidade da sua relação cristã com a sua família? Como que é a relação com a sua esposa, com o seu esposo? Como que é a relação dos pais com os filhos? Como que os filhos se relacionam com os pais? Existe o respeito aos limites estabelecidos pelo amor? Ou existe o extrapolar dos desejos carnais que geram guerras e contendas? Devemos amar e servir uns aos outros, e essa é uma questão de aperfeiçoar nossa vida em santificação. Viver os relacionamentos de acordo com a vontade de Deus implica em santificação. O convívio familiar, aqui levando em conta os cônjuges, os pais, os filhos e talvez envolvendo irmãos, marcado pela libertinagem e não moldado pela liberdade em Cristo, é um ambiente onde não há respeito, onde não há consideração, onde não há obediência. Em muitas famílias, o que predomina são as ações carnais pecaminosas, ao invés de uma postura de obediência a Deus em amor e serviço uns aos outros. Se você fizer uma avaliação da sua relação interpessoal, a começar da sua família, você chegaria à conclusão de que essa relação é marcada por ações de amor ao próximo, como a palavra de Deus ensina? Ou é marcada por
atitudes carnais que provocam guerras, que provocam inimizades, que provocam confusão. As relações interpessoais devem ser guiadas por uma vida de santificação, em que se faz morrer os desejos carnais, como o egoísmo, inveja e esses tipos de comportamentos que geram guerras nos relacionamentos. Então, meus queridos irmãos, esse é um dos caminhos estabelecidos pela palavra de Deus para que vençamos as inclinações pecaminosas. É viver a liberdade em Cristo sem dar ocasião à carne. Mas Paulo apresenta outro caminho que acaba sendo uma continuação desse que acabamos de ver. Do versículo 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos andar na direção do Espírito Santo para vencer a vontade da carne. Veja só que Paulo aqui ensina aos Gálatas que há uma forma especificamente cristã de rejeitar a vontade pecaminosa do coração. O cristão, aquele que é habitado por Deus, aquele que creu em Cristo, tem uma vida em Cristo, que tem uma liberdade em Cristo, ele tem uma ferramenta que o ímpio não tem na luta contra o pecado, na luta contra o desentendimento uns com os outros. O cristão tem uma ferramenta que o ímpio não tem. Os cristãos têm um recurso próprio para viver em amor uns com os outros. E o recurso do cristão é a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Esse é o recurso que o cristão tem para vencer o pecado. Diz aí o versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. E para andar no Espírito é necessário ser habitado por Ele. Esse é um privilégio exclusivo daqueles que creem em Cristo como Salvador. Para ser habitado pelo Espírito Santo e andar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, é preciso ser convertido. Por isso que nós estamos dizendo que esse é um privilégio daquele que creu em Jesus. Esse recurso que nós temos é um privilégio daqueles que estão em Cristo. Ter o Espírito de Deus habitando no seu coração, instruindo e dando-lhes os recursos necessários para vencer a luta contra o pecado. Então, a conversão a Cristo, ou na conversão a Cristo, o pecador passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo afirma positivamente que todos os que são convertidos têm em seus corações o recurso eficiente para lutar contra as inclinações pecaminosas da sua carne. Embora o Espírito Santo seja um recurso presente no coração do servo de Deus, o fato é que o pecado ainda habita no seu coração. Então nós temos a habitação do Espírito Santo, que nos inclina à vontade de Deus, que nos inclina à santificação. Mas nós temos em nosso coração ainda a presença do pecado que nos inclina a todo tipo de mal. Então, no coração do cristão existe a inclinação para o pecado, bem como a inclinação para a santificação. E essa realidade é descrita como uma guerra interna. Então, se você olhar no versículo 17, Paulo diz assim: porque a carne, ou seja, os desejos pecaminosos do coração, milita, ela luta, ela guerreia contra o espírito. E o espírito contra a carne,
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vejam só que o cristão tem uma luta no seu coração. A luta que tem como partes a inclinação do Espírito Santo para a santificação e a inclinação do desejo pecaminoso para tudo quanto rejeita a Deus. Essa é a luta que existe no coração do cristão. No coração do ímpio existe essa luta? Não. Porque no coração do ímpio, a inclinação é total para uma vida segundo as suas próprias paixões e a sua vontade, como se diz, para viver segundo aquilo que vier na cabeça. Então, não existe essa luta no coração de um ímpio, mas o coração do cristão é marcado por essa luta, por essa, como diz o apóstolo Paulo, é o desejo pecaminoso militando, lutando, guerreando contra o desejo e a inclinação que Deus, o Espírito Santo, que habita no seu coração, promove em direção à santificação. Então, o cristão habitado e guiado pelo Espírito Santo nem vive uma vida de libertinagem e nem vive na confiança de suas próprias obras de justiça ou as suas próprias obras de obediência na lei, como diz o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Dentro do contexto, como nós vimos aqui, os cristãos achavam que pela obediência à lei eles poderiam ser salvos. Mas Paulo está dizendo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, este confia inteiramente na obra de Deus na sua vida, de forma que ele sabe que não é o cumprimento da lei que produz nele a salvação, mas é a obediência aos preceitos de Deus que produzem, sim, a santificação. Então o cristão sabe que, embora habitado pelo Espírito Santo, ele não tem condições próprias de vencer o pecado, e a sua luta por obediência à lei não visa adquirir justiça própria, mas trilhar o caminho da santificação. O próprio apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então vejam, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração, uma vez que nós cremos no Evangelho, que nós cremos em Cristo, este Espírito de Deus, ele intercede por nós, ele nos assiste em nossas fraquezas. Então nós temos que entender, na luta contra o pecado, que nós precisamos trilhar na direção e na inclinação do Espírito de Deus que habita em nós, para que não façamos a vontade da nossa carne. E nessa luta, que não é uma luta fácil, o próprio apóstolo Paulo diz que desventurado homem que sou. E ali ele fala a respeito da luta, se desejo o bem, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E essa luta, de fato, produz em nós uma dificuldade no nosso dia a dia, mas nós não podemos desistir e devemos dar lugar ao Espírito de Deus que habita em nós, porque Ele nos assiste, porque Ele nos fortalece. Então, no contexto, Paulo está falando a respeito das relações interpessoais, como nós já vimos. Ele está falando das dificuldades nos relacionamentos que são provocados pelos desejos carnais, que impulsionam ao egoísmo, à inveja e a tudo que impede ou impossibilita o convívio
entre os irmãos, o convívio entre a família de maneira harmoniosa. Mas em nossas dificuldades para termos relacionamentos de amor uns com os outros, precisamos nos lembrar aqui de algumas questões importantes. Primeiro, lembrar que somos habitados pelo Espírito Santo e, consequentemente, somos guiados por Ele. Vejam que recurso maravilhoso que nós temos. Segundo, nossos desejos carnais, egoístas, nos inclinam a desrespeitar, nos inclinam a desonrar, nos inclinam a desobedecer, nos inclinam a provocar as pessoas com quem nós convivemos. Esses são os nossos desejos carnais que nos inclinam nessas direções. E a nossa tendência natural, em terceiro lugar, pecaminosa, é satisfazer nossa própria vontade sem considerar o que seja bom para os nossos irmãos, para com aqueles que convivem conosco. Quarto, a nossa tendência carnal promove os mais diversos tipos de desajustes nas relações interpessoais. E aí, então, uma quinta questão que é importante lembrar: o Espírito Santo que habita em nós nos dá o direcionamento para que nossas inclinações pecaminosas sejam suprimidas e prevaleçam em nós as inclinações santas. E aí então nós podemos refletir mais uma vez: se eu e você, se nós fizermos uma avaliação da nossa relação interpessoal, no convívio da família, no convívio dos irmãos, será que nós chegaríamos à conclusão de que a forma como vivemos e nos relacionamos tem mais a ver com as inclinações carnais pecaminosas ou com as inclinações santas promovidas pelo Espírito Santo? Qual seria a conclusão? Se avaliarmos a forma como nos relacionamos. Os relacionamentos são marcados por inclinações pecaminosas ou inclinações santas? Como cristãos, nós temos que obedecer à voz de Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo nos assiste, nós temos que dar lugar à ação do Espírito Santo no nosso viver diário. De maneira que então as inclinações pecaminosas sejam suprimidas, sejam diminuídas, sejam mortificadas, de forma que tenhamos condições de viver relacionamentos de paz. E aqui então nós podemos concluir esta reflexão, lembrando que nós vimos nesse texto 2 caminhos para vencer as inclinações pecaminosas. O primeiro caminho para vencer as inclinações pecaminosas, aquelas inclinações que promovem a guerra nos relacionamentos, a guerra no lar, a guerra com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos da igreja, com pessoas em geral. O primeiro caminho que nós temos que percorrer é viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne. Somos livres em Cristo, mas não para viver de qualquer forma. Somos livres em Cristo, mas devemos limitar a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo, para que não demos ocasião à carne. Então, é necessário viver dessa forma. A liberdade em Cristo, sem dar ocasião à carne. E o segundo caminho que nós vimos para que venhamos vencer as inclinações pecaminosas é andar na direção do Espírito Santo para que a vontade carnal seja vencida. O Espírito Santo habita em nós, e Ele habita em nós
para nos dar a assistência que nós precisamos. Assistência que nos ajuda a vencer a nós mesmos, vencer os nossos próprios desejos pecaminosos. O Espírito Santo de Deus habita no coração do cristão e esse é o recurso que nós temos e que os ímpios não têm. Então, meus queridos irmãos, que nós entendamos a necessidade, a importância de vencer as inclinações carnais que promovem guerras e contendas. Meu desejo é que cada família representada aqui nesta noite, a família daqueles que nos ouvem, tenham condições em Cristo Jesus de viver em paz no seu dia a dia, de viver em relacionamentos. Lógico que não será possível viver relacionamentos perfeitos, mas é possível viver em paz, em harmonia, em consideração, em respeito. Isso é possível porque nós temos em Cristo a sua graça, nós temos em nós o Espírito habitando, que nos dá condições de prosseguirmos e vencermos a nós mesmos. Então que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe a nossa igreja como a família de Cristo, e que Deus nos dê sempre vitórias contra os nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Amém.